Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar, meu irmão. Obrigado, pessoal da música. Vocês são bênção demais. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Pela vida de cada pessoa que serve nessa igreja. Mas a gente sabe a dedicação de cada um. Sei que às vezes cansa. Mas Deus é um bom pagador. Sabe, irmãos, esses irmãos estavam aqui ontem, no culto de jovens. E hoje, 9 horas da manhã, já estavam aqui preparando para você poder adorar a Deus. Sabe, irmãos, isso não tem preço. Às vezes a gente faz igreja mecanicamente e a gente não se dá conta que por trás tem gente. Por trás tem pessoas. Que se cansam tanto quanto qualquer um de nós. E que nunca, às vezes nunca, é valorizado, reconhecido, mas eu queria reconhecer o valor de vocês nessa manhã. Vocês tornam a minha vida de Lise muito mais leve. Muito mais leve. Aleluia. Eu tô meio chorão hoje, irmãos. Vocês me perdoem. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tema da ministração de hoje. Conta aí. Viu? Vinho novo. Estava pensando sobre isso e a gente ouve tanto falar a respeito de vinho novo. Principalmente aqui em Portugal, né? A gente está num dos países de maior produção vinícola do mundo. E às vezes a gente fala tanto de vinho, 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 vinho. E eu estava essa semana meditando sobre esse tema e queria compartilhar algumas coisas importantes conosco nessa manhã e principalmente que a gente possa aprender junto algumas coisas. Que talvez, por algum motivo, a gente possa ter estabelecido um conceito equivocado daquilo que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Amém, irmãos? Amém. Então, glória a Deus. Aleluia. Na hora que for 11h30, você me faz um sinalzinho, por favor? Aleluia. A minha assessora não está ali hoje, então eu preciso de alguém que... Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo de número 9. Quando você abre aí, quando você vai abrindo, você vai olhando aqui para mim na hora que você abrir, tá bom? Antes da gente ler o texto, queria só lembrar você alguma coisa. Deus criou o homem e Deus formou o homem. A Bíblia claramente mostra dois momentos distintos.
Um é o da criação do homem e a outra é da formação do homem. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem. E guarda esse homem dentro de si mesmo. No capítulo 2, ele forma o homem, ele traz ao homem uma formação. Ali ele passa a ser um boneco. A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra. Mas aquele homem não tinha vida. E Deus agora sopra nesse homem o fôlego da vida. O que é o fôlego da vida? É o espírito humano, que ele havia criado em Gênesis capítulo 1. Ele agora sopra no homem, e o homem passa a ser um ser vivente. Vocês estão comigo? Pronto. Esse homem, ele tinha toda a possibilidade, todos os atributos necessários para ser a habitação do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque ele era um ser humano sem pecado. Vem a perda da salvação com o pecado. Vocês sabem muito bem da história, o homem peca, cai e é expulso do jardim do Éden. Então houve ali uma separação, houve uma morte espiritual. Vocês estão comigo? Houve uma morte espiritual. E por haver essa morte espiritual, o Espírito de Deus já não podia mais habitar dentro do homem. Por quê? Por causa do pecado. O espírito humano, ele era um espírito morto. Como morto? Longe, separado de Deus. Amém? Então, Deus precisava fazer algo para que esse homem pudesse ser reconectado com Deus. E o que ele fez? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo veio nessa terra, morreu para perdoar os pecados do homem, e todo aquele que nele crê, acontece algo na vida desse homem. O que é? A Bíblia fala que eu tirarei o coração de pedra, ou seja, algo que está morto, algo que não tem vida, e lhes darei um coração de carne, algo que tem vida. Que é isso? Eu tirarei o espírito morto e te darei um espírito vivo. Pronto, esse espírito vivo agora, o espírito do homem vivo, sem pecado, pode receber o Espírito do Deus vivo. Amém, irmãos? Por isso que o Espírito Santo pode habitar dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Isso não podia acontecer lá na Antiga Aliança. Não existia isso na Antiga Aliança. Por causa do pecado. Mas quando Jesus vem, ele nos proporciona isso. Amém? Pronto. Você entendeu essa parte? Agora nós vamos lá, então, para Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo
em odres novos, e ambos se conservam. Pronto. Vinho novo, odres novos. Os odres, irmãos, eram feitos de pele de animal. Assim colocava-se o vinho novo dentro desses odres novos, pois assim ambos se conservariam. Do contrário, um vinho novo, ao começar o processo de fermentação dentro de um odre velho, causaria ruptura. Mas o que Jesus estava nos ensinar com isso? Essa é a pergunta. O que Jesus queria nos ensinar com isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que quer dizer esse negócio de odres velhos, odres novos, vinho novo, vinho velho? O que Jesus estava querendo dizer isso? Primeira coisa, nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui. Você vê claramente aqui que houve uma indagação a respeito de jejuar, não jejuar, comer, não comer. Havia uma questão aqui que estava sendo indagada às pessoas. Indagaram a Jesus. Vocês estão comigo? Pronto. Quando ele indaga isso, ele pega e começa a falar a respeito disso, e fala a respeito de fariseus, e fala a respeito de saduceus. Agora, interessante, vamos lá, para você entender um pouco. Quem eram esses fariseus? Sabia que, às vezes a gente fala assim, né? Isso é um fariseu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que o apóstolo Paulo era fariseu? Sabia? Não sabia? Então fique sabendo. O apóstolo Paulo era fariseu. Sabe outra pessoa da Bíblia que era fariseu? Quem ousa levantar a mão? Fazer assim. Ninguém? Poxa vida. Jesus Cristo, ele era fariseu. Você não sabia disso? Então fique sabendo. O próprio Senhor Jesus era fariseu. Então o problema não era ser fariseu. Fariseu não é sinônimo de coisa ruim. Amém, irmãos? O problema do fariseu era quando a palavra fariseu vinha acrescentada de uma outra palavra, chamada hipócrita. Isso era o problema. Fariseu era uma seita dentro do judaísmo. Era um partido dentro do judaísmo. O judaísmo tinha dois partidos predominantes: os fariseus e os saduceus. O que um acreditava e o que o outro acreditava? É isso que diferenciava um fariseu de um saduceu. Vamos lá, o que é? O fariseu, ele procurava reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e forma de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Eles eram inimigos amargos de Jesus e sua causa. Foram, por outro lado, duramente repreendidos por ele por causa da sua avareza, ambição, confiança vazia nas obras externas e aparência de piedade, a fim de ganhar popularidade. Ou seja, eles queriam fazer coisas para poder aparecer para os outros, para ganhar popularidade. O que diferenciava os fariseus na sua essência? Fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Sim ou não? Por isso, Jesus Cristo fazia parte dos fariseus. Porque, imagina Jesus falando, eu vou ressuscitar, mas ele não cria na ressurreição dos mortos. Não tinha lógica. Percebe? Em contrapartida, os saduceus era um partido religioso judeu da época de Cristo que negava que a lei oral fosse revelação de Deus aos israelitas e que cria somente a lei escrita, era obrigatória para a nação como autoridade divina. Negava as seguintes doutrinas: ressurreição do corpo,
imortalidade da alma, existência de espíritos e anjos e predestinação divina. Afirmavam o livre-arbítrio. Percebe, então, queridos, essa questão, essa diferenciação dos saduceus e dos fariseus? Pronto. Mas o que importa para nós aqui, no contexto do que Jesus está falando aqui nessa questão, é tanto os saduceus quanto fariseus, eles se apegavam a ritos, a tradições, a formas de fazer a sua vida aparecer para os outros. Uma religiosidade que não tinha nada a ver com espiritualidade. Vocês estão comigo? Então, nesse contexto do capítulo, desse capítulo de Marcos, capítulo 9, eles pegam e falam, olha, vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? E aí ele pega e vem e fala, entra com essa questão do vinho novo. Odres novos. Nós vamos entender isso mais para frente. Aqui a questão do fariseu e do saduceu, a gente vê isso claramente no fermento da religiosidade. Em Mateus capítulo 16, no versículo de número 6, a gente vê Jesus falando o seguinte, e Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tanto um quanto o outro, querido. Tanto um quanto o outro. Tinham as suas vidas não para glorificar a Deus, mas para poder fazer a sua religião. Religião, querido, é um esforço humano para se ligar a Deus. Evangelho é aquilo que Deus fez para se ligar ao homem. Evangelho é Jesus Cristo vindo do céu, habitando na terra, morrendo no nosso lugar, algo efetivo, algo eficaz que mudou a história da humanidade. A religião por si só não tinha capacidade de reconectar o homem a Deus. Nada que o homem fizesse. Ou seja, os seus jejuns, as suas orações nas praças, isso tudo era uma forma da pessoa poder se autopromover. Olha, rapaz, como que aquela pessoa é espiritual? Mas, na verdade, de espiritual não tinha nada. Ela queria era poder, cada vez mais, galgar lugares dentro do judaísmo, galgar posições dentro do judaísmo. Havia uma necessidade da pessoa cada vez mais querer ser o top das galáxias, o senhor ali, máximo da sinagoga. Amém, irmãos? E aí nós vamos aqui. O que representa, então, o vinho novo e o odre novo? Abre comigo lá em Atos capítulo 2, por favor. Agora nós vamos começar a entender um pouco mais onde eu quero chegar. O homem tinha conexão com Deus. O homem perdeu a conexão com Deus. Amém? Vem Jesus e expõe uma necessidade de que os seus discípulos não se misturassem com o fermento dos fariseus. Veja bem, ele não falou para não se misturar com os fariseus. Ele falou para tomar cuidado e não se misturar com o fermento deles. Vocês estão comigo? A gente tem que separar as coisas para entrar no equilíbrio. Amém, irmãos? Atos 2, versículo 14, diz assim, então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus,
e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª do dia. Qual que era a 3ª do dia? Quem sabe? Nós estamos com uns craques aqui, coisa boa. 3ª do dia era 9h da manhã, porque o dia para o judeu começa às 6h, ok? 6h, então, 3ª do dia, 9h da manhã. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Olha para mim aqui, irmãos. Vinho novo, odre novo. Vinho novo em odre velho. Não tem jeito. Por que não tem jeito, irmãos? O vinho novo é o Espírito Santo de Deus. Não pode ser colocado em odres velhos. Odres velhos, quem são odres velhos? Eu e você antes de Jesus. Não tem como. O Espírito Santo é algo tão poderoso, tão glorioso, que se entra em contato com alguma coisa que seja pecado, é simplesmente consumido por causa da santidade de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Irmãos, vinho novo não pode ter ser colocado em odre velho. Vinho novo, Espírito Santo, tem que ser colocado em odre novo. Pessoa que nasceu de novo, porque tem o Espírito novo recriado. Lembra que eu falei? Coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Tirarei o coração duro, tirarei o espírito morto e lhe darei um espírito novo. Isso aconteceu quando, irmãos? Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E agora, uma vez que nós temos o espírito novo, o espírito humano novo, recriado, agora eu e você estamos aptos a receber aquilo que é novo, vinho novo, o Espírito de Deus dentro de nós. E aí entra a chave, irmãos. Aí entra a chave de tudo que Jesus está falando. O vinho novo, no odre novo, vai fazer com que conserve o odre novo. O Espírito de Deus, Ele habitando em nós, fará com que eu e você possamos amadurecer juntos. É isso, irmãos. O que Jesus está falando é, não se misture com essa gentalha. Não se misture com as práticas passadas. Por quê? Porque agora eu e você podemos amadurecer. A função de guardar um vinho qual é? Quando se coloca um vinho num tonel de carvalho, qual é a função? Amadurecer o vinho. Fazer com que aquele vinho tenha um sabor de melhor qualidade. É esse o objetivo. Ou seja, ele vai produzir o armazenamento adequado, num tonel adequado, fará com que o vinho amadureça. A habitação do Espírito Santo em nós, o objetivo é fazer com que nós amadureçamos.
A minha vida e a sua vida em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nós somos bebês. Mas agora, com o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos galgando cada vez mais um amadurecimento. Não segundo o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque aquilo não presta. Aquilo estraga. Mas aquilo que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua, nos leva a um amadurecimento genuíno. Amém, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Meu Deus, o que é isso? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, eu vou ler rapidamente para vocês, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em mim, habita em você, irmãos. Tem um propósito para isso. Não é simplesmente, por que o Espírito Santo habita em mim e em você? Qual a razão disso? O que levou a acontecer isso? Ezequiel, capítulo 11, agora eu quero que você abra lá. Eu estou citando essa passagem aqui já há algum tempo, mas eu quero que você abra lá, que eu quero ler com você. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Oh, aleluia. Achou? Diz assim, Ezequiel 11, 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Qual o objetivo, querido, do vinho novo está dentro de um odre novo? Amadurecimento. Qual o objetivo do Espírito Santo de Deus habitar dentro de mim e de você? Para que eu e você possamos guardar os estatutos dele, guardar os seus juízos e praticar a sua palavra. Aleluia! Conhecimento sem prática não leva ninguém a lugar nenhum. Mas uma vez que eu conheço a palavra de Deus, eu sei do que a palavra de Deus está, eu sei aquilo que o Espírito Santo está falando comigo, comunicando comigo, e eu obedeço, irmãos. Obedecer a voz de comando. O que ele está falando aqui, Ezequiel está falando aqui, é de governo do Espírito Santo. É você ser governado, se permitir ser governado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos guia a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Até quando você e eu iremos querer procurar pastos verdejantes e águas tranquilas em deserto, querido? Em lugares que não tem essas coisas. Por quê? Porque nós resolvemos seguir a nossa própria vida conforme o curso que nós queremos dar, e não segundo a direção do Espírito de Deus na vida da gente. O vinho novo é para mim e para você, o Espírito Santo é para mim e para você, para nos conduzir. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos conduziria em toda, oh aleluia, em toda a verdade, oh glória a Deus. Se Ele nos guia em toda a verdade, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, existe dentro de você uma voz que fala com você. Ah, pastor, não fala comigo, fala.
fala. Talvez você tenha decidido abaixar o volume dela. Está aqui o meu telemóvel. Olha só. O telemóvel, tá uma beleza. Está com um risquinho agora de cima e embaixo aqui, uma beleza. Mas está aqui o telemóvel. Liga para mim aí, Mateus. Vou mostrar para você uma coisa fantástica. O Mateus vai ligar para mim. Pode ligar. Alô? Tô. Ó. Mateus, está ligando, Mateus? Ó, Mateus está ligando para mim. Mas não está tocando aqui. Por quê? Porque está no silencioso. Ele está ligando, mas está no silencioso. Obrigado, Mateus. O Espírito de Deus está falando, mas talvez nós colocamos ele no modo silencioso. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo te fala, mas você ignora a sua voz. Você decide ignorar a sua voz e vai e faz. Sabe o que acontece? Como diz lá na minha terra, você acaba dando com os burros na água. Você acaba se dando mal. Por quê? Porque você decidiu fazer o que não devia, quando Deus nunca disse para você fazer. Vinhos novos, odres novos. Vou contar uma história para você e não é a do sapato. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Certa vez, os pais de Lisiane foram morar lá no sul do Brasil, numa cidade maravilhosa chamada Joinville, Santa Catarina. Nós morávamos em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mas porque os pais dela foram morar lá, nós pensamos no nosso coração. Quem sabe a gente não vai morar lá perto deles? Naquela cidade linda. Vamos morar perto dos seus pais. Pensamos isso no nosso coração. E durante um tempo isso foi pensamento nosso. E de repente nós decidimos executar. Fomos morar em Joinville, consegui emprego lá, saí da empresa que eu trabalhei durante tanto tempo, saí dessa empresa e fui para lá para Joinville, Santa Catarina. Comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava e ela em casa, cuidando de menino. Enquanto eu trabalhava, irmãos, eu chorava o dia inteiro. E eu chegava em casa, alisa e triste. O que aconteceu? Nada não. Nós dois, uma tristeza que nós dois não sabíamos o porquê. Nós dois não tínhamos noção do que estava acontecendo. Porque nós não estávamos em acordo, nós não estávamos nos comunicando naquela época. Daquilo que nos frustrava. Um belo dia nós começamos a conversar sobre o assunto. E nós descobrimos que nós dois estávamos ali em Joinville frustrados. Tristes. E aí nós fomos perceber por quê. Porque em momento algum nós consultamos a Deus se era para nós mudarmos para lá. Uma cidade linda, com um emprego arrumado, uma casa maravilhosa, morando perto do sogro e da sogra. Uma maravilha, tudo perfeito. Mas nós não tínhamos consultado a Deus. Estávamos ali definhando aquele lugar, por mais bonito que fosse, não era o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Um belo dia a gente chega na igreja que a gente estava congregando lá e alguém prega sobre uma ministração sobre Ruth e Noemi. E fala que Noemi foi para uma terra distante com o marido e lá os filhos morreram e o marido morreu e ela ficou só. E aquilo ali nós pegamos e falamos assim, gente, nós vamos morrer espiritualmente aqui neste lugar.
E a gente chorava a pregação inteira. Enquanto a pessoa pregava, a gente chorava, ninguém entendia nada, mas eu e Elisiane não parávamos de chorar. Fomos embora para casa e naquele dia nós conversando, falamos assim, nós precisamos voltar onde nós erramos. Nós precisamos arrepender. Naquela mesma semana, eu peguei e pedi demissão daquela empresa, voltei para o Brasil, voltei para Belo Horizonte e bati lá na porta, ó, cara de pau, fui lá na porta da empresa que eu tinha saído, que é a empresa que eu trabalhei tanto tempo. Fui lá e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu errei, tem uma vaga aí. Glória a Deus pela vida do Renato. Ele me readmitiu na empresa e eu voltei a trabalhar na empresa que eu trabalhava antes. Voltamos para Belo Horizonte e entramos no rumo novamente, no trilho da história que Deus tinha para nossas vidas. Nós não consultamos a Deus para poder sair dali de onde a gente estava para ir para outro lugar, irmão. Esse é o problema. Se a gente consulta, o Espírito Santo fala, mas nós decidimos abaixar o som porque a vontade humana era maior. Vai que Deus fala para a gente não ir? E certamente estava falando. Vai que Deus fala que não é para comprar um carro, quando eu queria comprar um carro, 0 quilômetro. Às vezes Deus levanta até mula, querido, para poder falar com a gente. Levantou mula para falar com Balaão. Eu não queria dar ouvido a Deus, querido, muitas vezes na minha vida errei, quebrei a cara com isso. Um belo dia, eu estava com um carro que era um carro com menos de 2 anos de uso. Aí virei lá para o meu chefe, para esse Renato, virei e falei assim, vou trocar de carro, comprar um carro 0 quilômetro. Trocava de carro assim, quase que anualmente. Aí ele virou e falou assim, e me diz uma coisa, vem cá. Me chamou lá na sala dele, virou e falou assim, se você morrer, sua mulher vai dormir aonde? No carro? Eu falei assim, que isso, Renato? Tá doido? Ele falou assim, não. Você não tem onde cair morto, mas quer ter um carro 0. Compra uma casa. Compra um imóvel. Se algo te acontecer, sua família tem onde morar. Você vai deixar eles aí aonde? Na rua? Eu peguei, ouvi aquilo e falei assim, Deus está falando comigo. Já que eu não quero ouvir a voz de dentro, ele vem e envia pessoas de fora para falar com a gente. Pronto. Deixei de comprar o carro, comprei a casa, graças a Deus a casa está lá, né, e em Lagoa Santa até hoje. Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer com essa história, irmãos, quanto mais maduro nós estamos, mais sensível nós nos tornamos à voz do Espírito. Quanto mais sensível nós nos tornamos à voz do Espírito, mais rapidamente a gente corresponde com Ele, com os seus comandos, com as suas direções. E ao corresponder com Ele, querido, as coisas começam a acontecer na vida da gente mais rapidamente. As portas começam a se abrir. Por que as portas começam a se abrir rapidamente, querido? Porque Ele nos conduz, querido. Não sou eu que estou me conduzindo na força do meu próprio braço. Não é na minha própria vontade, mas é na vontade de Deus, aonde Ele me quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. É isso que eu e você precisamos perceber nessa manhã, irmãos. Ser guiado pelo Espírito de Deus é um lugar de segurança para a minha vida e para a sua vida. Queria pedir ao pessoal do louvor vir aqui.
vinho novo. Odres novos. Você não é odres velhos, querido. Odre velho. Você não precisa mais ficar vivendo daquilo que você vivia no passado, que te levou a lugares de morte, de destruição, de separação de Deus. Você não precisa mais ficar vivendo nesses lugares. O seu lugar é no centro da vontade de Deus. Irmãos, Deus nos tirou de um lugar de pecado. Deus nos tirou de um lugar de morte. Deus nos tirou de um lugar de escravidão, para nos colocar num lugar de livres, de filhos. Não volta para lá não, irmão. Não volta para o fermento dos fariseus, não. Não volta para a mentira do diabo. Não volta. Guarda seu coração, guarda sua mente, guarda a sua alma. Para de ouvir as mentiras. Para de ouvir mentiras. Ah, é a crise. A crise, tudo é crise. Eu ouvi esses dias o pastor Cláudio Duarte falando a respeito de crise. Ele falando para a pessoa assim, eu já decidi. Ele decidiu o quê? Eu não vou participar. Você que pensa, não, eu decidi, não vou participar, porque o meu Deus não tem crise. Se o meu Deus não tem crise, eu não tenho que pular para o lado de lá, para ficar participando da crise dos outros. Eu não tenho que participar da crise do diabo. Quem implantou a crise? Foi Satanás. Quem implantou essa guerra? Foi Satanás. Eu não tenho que participar disso. Eu não tenho que fomentar isso. Eu tenho que estar no lugar que Deus quer para a minha vida. Tenho que orar como nós fizemos aqui hoje, para essa guerra acabar logo. Mas eu não tenho que participar da crise. Fique em pé, irmãos. Você é odre novo, e o vinho novo já está em você. Fala assim comigo. Eu sou. 3 pessoas disseram. Vou dar uma chance para você. Vamos lá. Fala assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou odre novo. E eu tenho o Espírito de Deus habitando na minha vida. E eu estou a amadurecer pelo Espírito de Deus que habita em mim. Aleluia. Aleluia.